Santíssima Belém, tudo bem, meu povo? Tudo bom? Tudo bom, meu povo? Boa noite, beleza? É porque nós estamos gravando agora esse especial da lição número 8. Mostra lá, Daniela, pra eles então. Qual é o título da lição, Daniela? Devagarzinho, volta pra cá. O Fala garoto pra nós. prodígio. Um garoto prodígio? Daniela, vamos fazer uma oração então? Ora pra nós, Dani. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo e nos ajude a entender como Isaac foi obediente para a tua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo, beleza? Tanto Abraão quanto Isaac passaram por uma prova de fé, meu povo. E é isso que nós vamos falar da lição. Mas pra a gente que é adventista, para vocês adolescentes, professor, todo mundo tem que comprar a lição. Compra onde, Daniela? No céu, das associações adventistas com tudo de bom e maravilhoso para o cristão. Aí, meu povo, você vai lá na associação, compra sua lição. Nós temos canal adventista. O canal Novo Tempo, o canal da Esperança. E nós temos na Netflix do Cristão. Feliz 7 Play. Feliz 7 Play, meu povo. Vamos lá. Tem programa muito bom, tem todo tipo, tem um pessoal... Gente, é um canal maravilhoso, né, Daniela? Incrível. Para adolescente, para jovem, para cristão, para você, a Rede Novo Tempo, tudo junto. Tamo junto, meu povo. Então, vamos começar a lição número 8. Lê pra nós, Daniela. Vamos mais aqui para trás, Daniela chegando aqui. Isso! Fala aí, Daniela. Texto-chave. Texto-chave. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça-lhe nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Meus irmãos, um momento de fé crucial para um homem, meus irmãos, que sabia e conhecia a voz de Deus. A minha pergunta é, será que no mundo que nós vivemos tão conturbado, de tanto corre-corre, de viver para cima e para baixo, de tantas vozes, você sabe reconhecer a voz de Deus? A voz do Pai? A voz de Jesus? A voz do Espírito Santo? A própria Bíblia diz, hoje não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Será que eu e você, no meio desse mundo tão corrido, sabemos distinguir, né, Dani? Ouvir a voz de Deus, meus irmãos? Porque Abraão soube ouvir e reconhecer e obedecer a voz de Deus. Lição de sábado! Nossa vida, muitas vezes, é definida por momentos cruciais. Abraão teve um filho com Agar. Foi um momento de incredulidade. Meus irmãos, todo mundo tem o seu momento de decisão. Abraão, um homem que conhecia a voz de Deus, já estava velho, com 100 anos, meus irmãos. E de repente a sua esposa já tinha passado do período fértil. E ela disse, vamos dar uma ajudinha para Deus? Sabe quando o ser humano tem mania de dar um jeitinho nas coisas? Mania de meter a mão onde não devia? De tentar ajudar Deus, meus irmãos. Deus é onipotente. Deus pode todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisa da nossa ajuda. E Deus tinha dado a promessa de que iria dar um filho para eles. Mas ela resolveu fazer com as pessoas em volta. Resolveu copiar o povo. Naquele tempo os homens poderiam ter várias mulheres, várias esposas. E ela teve a ideia de dar a sua serva em casamento a Abraão. E Abraão agora teve Ismael. Esse foi um momento de incredulidade. Sabe quando você, cristão, quer imitar as pessoas do mundo em volta? É quando geralmente as pessoas caem. Caem em pecado, caem em tentação. Meus irmãos, nós não devemos imitar as pessoas em volta. Nós temos que ser o exemplo. Eles é que têm que nos imitar, meu povo. Não é isso, Daniela? Você tem que influenciar, não ser influenciado. E isso, nós vivemos num mundo onde nós temos que ser o sal e a luz para dar sabor onde a gente for, para fazer diferença e ser uma bênção. Não copiar os exemplos do mundo. Nós vivemos num mundo onde os valores, meus irmãos, estão invertidos. Né? O que era certo está errado, o que era errado está certo. Mas vou dizer uma coisa, não é porque todo mundo está fazendo errado que você tem que fazer. Nós temos que fazer, ainda que o mundo caia, meus irmãos, nós temos que fazer o que é certo. Como uma bússola aponta para o norte, assim temos que ser nós. Chamar o pecado pelo nome. O mundo necessita de homens e mulheres e cristãos assim, que não se vendam ao pecado. Lição de domingo então, meu povo, vamos lá fazer. Leia, Daniela, o que diz aqui? Deus nos pede algo, mesmo quando é algo difícil. Não devemos hesitar em obedecer. Então vai lá, Daniela, vamos fazer uma encenaçãozinha. Vocês vão imaginar agora que eu sou Abraão, meu povo, né? Eu sou Abraão e vou precisar de um jovenzinho. Vem cá, meu jovenzinho. Esse aqui é o meu jovem Isaac. Tudo bom, Isaac? Sim. Isaac, Deus
Deus, ele me pediu para fazer um sacrifício. Vamos lá no Monte Moriá? Vamos. Então vamos. Meus irmãos, foram 3 dias. Ele ouviu a voz de Deus, dizendo que ele teria que sacrificar o único filho dele. Vocês imaginem 3 dias com a mente pesada. Vamos lá, meu filho? Aí quando eles chegaram no pé do Monte Moriá, meus irmãos, ele olhou e falou para Isaac assim, ó: Isaac, nós vamos oferecer sacrifício lá no monte, tá? Uhum. Então tá. E aí, vamos lá, Isaac? Uhum. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Eita, era o momento dele contar a verdade. Olha para lá, Isaac. Isaac, você vai ser o cordeiro. Eu? Você. Por quê? Porque Deus me pediu. Foi Deus quem me falou que você seria o cordeiro. Você aceita? Se essa é a vontade do Senhor, eu aceito. Olha, meus irmãos, que exemplo bonito. Diz que Isaac concordou com o sacrifício. Nesse momento, Isaac representava a Cristo, se oferecendo para ser sacrificado em lugar da humanidade. Vamos lá então? E aí, meus irmãos, Abraão teve de confiar inteiramente em Deus. Ele pegou o cutelozinho dele, o cutelozinho que ele andava, olha o tamanho do cutelo. E aí, meus irmãos, ele mirou bem no pescoço. Ele mirou bem no pescoço. E Isaac estava lá amarrado. Meus irmãos, ele pegou. Quando ele foi, ó. Homem, não faça isso. Porque Deus sabe que tu é fiel. E que tu entregou o teu único filho a ele. Não precisa mais fazer isso. O anjo tomou o cutelo das mãos de Abraão. Ele foi lá, desamarrou o filho dele. E lá do lado estava um cordeiro, meus irmãos, preso nas folhagens, nas galhagens por lá. E Deus proveu, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus proverá. Ele disse, meus irmãos, que ia prover um sacrifício. E da linhagem de Abraão, lá na frente, veio Jesus Cristo. Obrigado, Isaac, você foi muito fiel. Meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar no Deus dos impossíveis. No Deus proverá, meus irmãos. Lição, então, de segunda-feira, continuemos. Essa experiência nos mostra que Deus sempre surge na hora certa. A narrativa bíblica conta que a confiança e a obediência de Isaac ao seu pai era tipo de Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, Isaac foi um exemplo de filho obediente. Isso serve para os adolescentes de hoje, para os jovens de hoje. Será que você está sendo criado no temor do Senhor e obedecendo ao seu pai e obedecendo a Deus? Será que você tem coragem, meu irmão, por onde você anda, de dar um exemplo de obediência? Meus irmãos, muitos jovens hoje não conseguem chegar à maioridade. Sabe por quê? Porque são desobedientes aos pais. Desobediente a pai e mãe. E meus irmãos, eles não conseguem chegar à maioridade. Nós vemos quantos e quantos jovens hoje na marginalidade, quer dizer, ficaram à margem do caminho, não foram obedientes. O próprio mandamento, o 5º mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem. Meus irmãos, nós necessitamos, vocês, adolescentes jovens, necessitam honrar teu pai e a tua mãe, obedecê-los, para que teus dias se prolonguem. Meus irmãos, para que você seja abençoado, e assim Deus derrame ricas bênçãos sobre você. Muito bem, Daniel, terça-feira! O nome Isaac significa riso. A solução para o problema que eles mesmos criaram foi mandar Agar e Ismael embora. Deus prometeu cuidar também de Ismael e fazer dele uma grande nação. Meus irmãos, Abraão passou por momentos difíceis. Sara, quando recebeu a notícia, porque para ela que já não tinha mais o poder da concepção, a idade está muito avançada, já era idosa. Abraão também já tinha passado dos seus momentos, né, de tanta virilidade para ter um filho com Sara, mas ele acreditou. Mas Sara, na hora que ela fez, e sua mulher Sara terá um filho. Ela duvidou, meus irmãos.
Por que Sara riu? Passou um ano. Ela duvida que pode ser mãe mesmo com idade avançada? Eu sou o Senhor. Não há nada muito difícil para mim. E olha, infelizmente, depois começou uma concorrência. Depois começou uma briga em casa. E isso, meus irmãos, resultou, sabe o que no futuro? A briga entre Israel e os palestinos. Briga por direitos, briga por herança, briga por fé. Quem é meu pai e quem não é? Infelizmente, meus irmãos, quando a gente não cumpre os planos de Deus, vêm as consequências. Agora, Ismael e Agar foram expulsos do lar, foram expulsos de casa, foram para o deserto. Mas mesmo assim, Deus prometeu também que ele seria uma grande nação, meus irmãos. Sabe, Deus não deixou Ismael, Deus não deixou Agar. Deus também fez dele uma grande nação, meus irmãos. Aí está Israel e os palestinos. Apesar de verem brigas, são dois povos que Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Que nós possamos ser fiéis. Vamos lá então, Daniela! Quarta-feira! Jesus no Getsemane. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele transpirou sangue. Meus irmãos, Jesus, naquele momento crucial, você sabe que a gente passa por muitos momentos e nós temos que tomar a nossa decisão. Sabe, as nossas decisões definem o nosso destino. Agora imagine Jesus, como Isaac lá no passado. Ele teve de resolver se seria sacrificado ou não, se iria como uma ovelha para o matadouro. E ele foi, meus irmãos. Ele resolveu se sacrificar. Ele resolveu se entregar. E ele suou gotas de sangue. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o peso do pecado era muito grande sobre ele. E meus irmãos, diz que apareceu um anjo e mostrou o teu rosto, o meu rosto, da Daniela, de todos os salvos, dizendo: olha, o teu sacrifício vale a pena. E meus irmãos, Jesus se entregou por mim e por você. Amém? Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos, tinha se entregado por mim e por você. Glória a Deus. Amém. Amém, assim meus seja. irmãos. Deus seja louvado. Então, flecha de quinta-feira. No lugar indicado, construíram um altar e colocaram a lenha sobre ele. Depois, com voz trêmula, Abraão revelou a Isaque a mensagem divina. Com terror e espanto, Isaque ficou sabendo de sua morte, mas não ofereceu nenhuma resistência. Poderia ter fugido se quisesse. O idoso pai, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do jovem forte. Isaque, porém, tinha sido educado desde criança a obedecer prontamente e ao saber do propósito de Deus. Ele se entregou sem resistir. Partilhava da mesma fé de Abraão e sentiu-se honrado em dar a sua vida em oferta a Deus. Meu irmão, não precisa nem de comentário. Assim, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele. Meus irmãos, criemos nossos filhos no temor do Senhor. Porque Abraão até Isaac até se espantou. Eu, pai? Eu vou ser o sacrifício? Ele falou: tem certeza que sou eu? Vai ser você. E ele disse: seja feita a vontade de Deus. Ou seja, era uma criança criada no temor a Deus. Que nós possamos criar nossos filhos, meus irmãos. Que nós possamos ensinar nossos adolescentes na nossa sala. Que nós possamos passar os valores cristãos. Que nós possamos passar princípios para que quando vierem as provas, eles possam fazer como Isaac. Se entregar e fazer a vontade de Deus. Sexta-feira, meu povo! Jamais devemos duvidar do que Deus prometeu fazer em nossa vida. Alimente a sua fé e seus medos irão morrer de fome. Meus irmãos, alimente sua fé e os medos, morrerão de fome. E nós possamos ter fé, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus nos abençoe, meu povo. Boa semana para vocês. Gente, se inscreve, aperta o sininho. Nós somos cristãos, temos que ser unidos. Vamos fazer o canal crescer, chegar a 4 mil, 4 mil nós já estamos. Chegar a 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Vamos ajudar a crescer o canal. É para a honra e glória de Deus. Tchau, meu povo.